Boa tarde! Sejam bem-vindos a mais uma live para compartilhar o melhor conteúdo, os melhores aprendizados a respeito do TDAH. Para quem não me conhece, meu nome é Paula Frati, eu sou psicóloga, neuropsicóloga e eu ajudo pais a lidarem melhor com os sintomas do TDAH, com a desatenção, com a hiperatividade e com a impulsividade, mesmo sem ter um diagnóstico fechado. É isso mesmo. E por falar em diagnóstico, a live de hoje é sobre diagnóstico de TDAH. Eu vejo que muitos pais ficam na dúvida a respeito do diagnóstico. Será que o meu filho tem realmente TDAH? Será que o profissional que avaliou meu filho fez um diagnóstico certo? Será? Esses pais ficam na dúvida, com muitas inseguranças e incertezas. Então, na live de hoje, você vai ter mais clareza a respeito do diagnóstico do seu filho. Porque sim, é possível ter mais clareza a respeito do diagnóstico. No final dessa live, você vai conseguir desvendar o mistério que envolve o diagnóstico do seu filho ou da sua filha. Então, sejam bem-vindos, se achegue, pega papel, pega lápis, pega caneta para anotar todas as informações que eu vou trazer aqui. Ou, se você preferir, printa a tela, porque eu vou compartilhar um conteúdo aqui com vocês, para que vocês tenham mais, para que vocês gravem melhor, tá? Os conteúdos que eu vou trazer aqui. Então, deixa eu só arrumar minha luz aqui, que tá um pouquinho caindo aqui, peraí. Aê! Pra ela não cair enquanto eu tô gravando a live. Muito bem! Vamos começar? Bora lá! Primeiro eu quero fazer uma pergunta, antes de começar esta live, antes de começar a compartilhar todos os conteúdos, todos os ensinamentos a respeito do diagnóstico de TDAH, eu quero que você responda aí pra mim, aqui nos comentários. O seu filho já tem diagnóstico, sim ou não? Coloca aí pra mim, pra eu saber, pra eu entender melhor qual é o processo que você se encontra, onde você está neste universo. Porque eu sei que o TDAH envolve um universo de possibilidades, um universo de informações. Muitos pais ficam extremamente confusos sem saber por onde começar. Paula tá dizendo que sim, o filho já tem TDAH, a Mariana também, a Ana Flávia não, o filho dela ainda não tem um diagnóstico. Fátima, sim, Germana, sim, Cláudia, sim, já temos, sim, ótimo. Então muitas pessoas já tiveram o diagnóstico. Ó, a Carla tá dizendo que não, eu tenho a suspeita, então ela tem uma hipótese diagnóstica. Vocês vão entender o porquê que é difícil fazer diagnóstico de TDAH. Parece fácil. Parece que você bate o olho e pum! Só que não é assim que funciona. Então, a gente precisa ter mais clareza de todos os critérios diagnósticos, de tudo que envolve um diagnóstico, para você também ter certeza se o médico que está à frente do caso, né, que está cuidando do seu filho, ele está seguindo o direcionamento certo, se ele está seguindo as intervenções, se ele está fazendo os encaminhamentos corretos, tudo isso é extremamente importante e define o rumo das coisas. Então, é importante que vocês, pais, tenham consciência disso tudo, para que vocês também participem desses direcionamentos, certo? Então vamos lá, eu vou começar a compartilhar a minha tela aqui com vocês, se atentem e percebam que no final eu vou dar algumas dicas, né, de quem faz o diagnóstico, de como que a gente vai ter certeza, de exames complementares que facilitam o diagnóstico, que vocês podem correr atrás. Então no final eu vou dar essas dicas preciosas, tá? Mas antes de dar essas dicas preciosas, eu preciso falar algumas coisas muito importantes a respeito do TDAH. Então, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês e vou começar com esta daqui, ó. Então, como que se faz diagnóstico de TDAH? Primeiro que você precisa entender que fazer diagnóstico de TDAH não é simples, não é fácil. O diagnóstico de TDAH é um diagnóstico clínico. Não existem exames laboratoriais que façam esse diagnóstico.
Todos os exames solicitados pelos médicos, pelos profissionais que estão à frente do caso, esses exames apenas complementam o diagnóstico. Então pode ser que seu filho tenha feito alguns exames de imagem, exames de sangue, exames cardiológicos, pode ser que seu filho tenha feito uma avaliação neuropsicológica ou uma avaliação do processamento auditivo central, uma avaliação com uma psicopedagoga. Todos esses exames apenas complementam o diagnóstico de TDAH. O diagnóstico de TDAH é clínico. O que isso significa? Quero deixar claro isso, porque essa questão do diagnóstico clínico, para mim, pode ser muito fácil e muito simples de entender. Porque eu trabalho com isso, eu sou profissional da área da saúde, então é uma linguagem mais fácil, mais acessível. Mas pode ser que para você, essa questão do diagnóstico clínico seja confuso, eu não consigo entender. Então eu vou explicar para você rapidamente, tá? Na medicina, existem algumas maneiras de se fazer diagnóstico. Então, vou dar um exemplo. A gente está vivendo aí a pandemia, né? O Covid. Então, a pessoa começa a apresentar alguns sintomas de gripe, tarará, tarará, tarará. Isso levanta uma hipótese diagnóstica. Opa, essa pessoa está com alguns sintomas que podem estar relacionados ao Covid. Então, o que essa pessoa precisa fazer? Um exame. Aí a pessoa vai lá, faz o exame do cotonete, faz o exame da farmácia e ela tem um resultado positivo, negativo. Então, algumas patologias, algumas doenças, elas são possíveis de serem identificadas através de exames laboratoriais, como é o caso do Covid. Outro tipo de doença, vamos pensar aqui, diabetes. Você vai lá, você faz um exame de sangue e através do exame de sangue você consegue ver o seu nível de açúcar no sangue. Se o seu nível está dentro do esperado, muito que bom, muito legal. Se está acima do esperado, você então entra numa categoria de patologia. Então você entende que então aquele nível de sangue não é permitido, está patológico, está prejudicando a sua saúde. Então algumas patologias elas podem ser identificadas através desses exames laboratoriais. Porém, existem muitas outras patologias que não são identificadas através desses exames. E o TDAH é uma dessas patologias. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade só pode ser identificado clinicamente, através da interpretação do médico, através de uma avaliação do profissional, que pode ser um psiquiatra, um neuropediatra, um psicólogo. Então, é um exame, é um diagnóstico clínico que vem de uma observação do profissional. Ele vai fazer uma investigação com o seu filho. Ele vai perguntar muitas coisas para você, que é mãe, pai de uma criança com TDAH ou não, uma criança que tem a hipótese diagnóstica. Ele vai perguntar como é a história de vida do seu filho, quais são os sintomas que ele apresenta, os prejuízos que ele apresenta. Então isso é clínico, é um olhar clínico. Você que já tem um diagnóstico, responde aqui para mim nos comentários. O profissional fez uma entrevista com você? Coloca aí, sim ou não? Sim ou não? Quando você levou o seu filho no psiquiatra, no neuropediatra, ele fez uma entrevista, ele conversou com você, ele investigou a vida do seu filho, ele fez perguntas sobre a gestação, o desenvolvimento, sim ou não? Ó, Carol tá dizendo que sim. A Lisa também, sim. Áurea, sim. A Gabi, sim. Mariana, sim. Mas bem rápido, a Mariana colocou. Fez uma entrevista, mas bem rápido. Raquel disse que sim. Ju também. Ó, ótimo. Por quê? Por que ele faz essa pergunta? Essa pergunta não, essa conversa. Porque a avaliação é clínica.
o diagnóstico é clínico. Se não fosse clínico, o que ele iria pedir? Apenas um exame de sangue para o seu filho. Apenas um exame de imagem para o seu filho. Vamos fazer um eletroencefalograma. Vamos fazer uma ressonância magnética para ver o que está acontecendo. Mas esses exames laboratoriais não indicam TDAH. Então, muitas pessoas respondendo que sim, os profissionais à frente do diagnóstico fizeram essa entrevista, essa conversa. Ótimo. Vamos aqui para o segundo slide. Deixa eu colocar aqui. Então, assim, o diagnóstico de TDAH, ele é clínico. Não existem exames laboratoriais que façam esse diagnóstico, tá? E os exames apenas complementam o diagnóstico, certo? Então, o que deve ser priorizado em um diagnóstico clínico? Paula, você tá falando que vai da interpretação do médico. Então, será que se eu levar o meu filho em 2 médicos diferentes, eu vou ter 2 diagnósticos diferentes? Não é esperado que isso aconteça. Se o médico tiver condições, uma expertise de fazer esse diagnóstico, pode ser que não seja médico, pode ser que seja um psicólogo, se o profissional tiver uma expertise, eles vão chegar a uma mesma conclusão, tá? Então, o que deve ser priorizado em um diagnóstico clínico? Primeiro, a situação atual do paciente. Quando você levou o seu filho para o pediatra, para o psiquiatra, para o neuropediatra, você muito provavelmente levou porque o seu filho estava apresentando alguns sintomas. Desatenção, muita agitação, muita impulsividade. Isso estava atrapalhando a vida dele, isso estava causando alguns problemas? Muito provavelmente. Então, a situação atual do paciente, isso deve ser levado em consideração. Outra coisa que deve ser levada em consideração para um diagnóstico clínico é a história pregressa. O que isso significa? É toda a história de vida do paciente. Desde a gestação, do nascimento, como é que foi o desenvolvimento dessa criança, desenvolvimento motor, da linguagem, se a criança andou dentro do esperado, se ela tem algum atraso no desenvolvimento, pode ser na linguagem, pode ser no desenvolvimento motor. Tudo isso precisa ser investigado com muita atenção. E uma outra coisa que deve ser priorizada no diagnóstico clínico são os meios de melhorar os sintomas que a criança apresenta. Eu vou falar pontualmente sobre cada uma dessas prioridades, tá? Para que fique bem claro, bem explicadinho aí para você. Vamos começar falando da situação atual do paciente. Gente, o TDAH é um transtorno que tem como características principais a desatenção, a hiperatividade e a impulsividade, certo? São 3 características principais que compõem o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Vou repetir: desatenção, hiperatividade e a impulsividade. Dá um print nessa tela, porque é importante que você tenha isso registrado aí na sua casa, tá bom? Aí no seu celular, no seu computador, ou se você tiver com um caderninho, anota tudo isso que eu tô falando, porque é importante você registrar. Quando a gente registra, a gente aprende pela segunda vez. Fica tudo mais claro e mais fixado na nossa cabeça. Fica fixo, tá? Então, portanto, se nós estamos falando que as características principais do TDAH dizem respeito à desatenção, à hiperatividade e à impulsividade, nós podemos concluir, então, que, obrigatoriamente, a criança vai apresentar esses sintomas. Não existe uma criança que tem TDAH que não tem desatenção. Não existe uma criança com TDAH que não tem hiperatividade e impulsividade como sintoma. Ai, Paula, mas o meu filho, ele é muito desatento, mas ele não é agitado. Isso pode acontecer? Pode acontecer. Porque nem toda criança com TDAH vai apresentar as 3 características. Às vezes a criança vai apresentar como uma predominância a desatenção, às vezes vai apresentar como predominância a hiperatividade e às vezes vai apresentar as 3 características predominantes, funcionando de uma forma muito potencializada.
Então entendam isso, tá? Que nem toda criança vai apresentar todos os sintomas, nem toda criança vai apresentar todos os prejuízos e as crianças com TDAH, elas não são iguais. Cada criança é única, específica. Nós, seres humanos, somos singulares, não existe ninguém igual a você nesse mundo. Só você mesmo. Não existe ninguém igual ao seu filho nesse mundo. Só o seu filho. Mesmo que você encontre uma criança com a mesma idade, com os mesmos sintomas e com o mesmo diagnóstico que o seu filho, ainda assim você vai perceber que existem muitas diferenças. Porque as crianças são diferentes, porque nós, seres humanos, somos diferentes. Mas é esperado que as crianças com TDAH apresentem a desatenção, a hiperatividade e a impulsividade. Às vezes, aquela criança que não apresenta uma hiperatividade motora, então não é uma criança agitada, não é uma criança impulsiva, mas ela pode ter a hiperatividade aqui, ó, mental. Sabe aquela criança que pensa 1000 coisas ao mesmo tempo? Aquela criança que não consegue organizar a fala, o pensamento. Uma criança que fala enrolado ou começa falando de um assunto e daqui a pouco tá falando de outro e termina falando de outro assunto que não tem nada a ver com o primeiro e com o segundo. E você fica, meu Deus do céu, mas essa criança viaja na maionese mesmo, né? Por que a criança viaja na maionese? Porque os pensamentos são tão acelerados. A hiperatividade, ela é mental, ela não é motora. E é por isso que hoje, ao se fazer diagnóstico de TDAH, não se fala mais de TDAH ou TDA. Muitas pessoas, né, utilizam essa nomenclatura, TDA. Ah, meu filho é só TDA, transtorno de déficit de atenção, ele não tem a hiperatividade. Ele pode não ter a hiperatividade como sintoma principal, mas ele muito provavelmente tem uma hiperatividade mental, que também causa imensos prejuízos. Porque você já pensou um cérebro que não para de funcionar? É assim. Um cérebro que não tem descanso, que pensa 1000 coisas ao mesmo tempo, 1000 brincadeiras ao mesmo tempo, que tá fazendo a tarefa, mas tá pensando no que vai fazer depois. Uma agitação mental muito grande. Então isso também causa imensos prejuízos, tá? Então não necessariamente a criança vai apresentar todos os sintomas de uma forma muito exagerada. Nossa, minha filha tem tudo. A criança que tem tudo, ela tem o TDAH do tipo combinado, porque ela tem todos os sintomas funcionando de uma forma potencializada. A criança que tem só a desatenção funcionando de uma forma potencializada, ela tem então o TDAH com predominância na desatenção. A criança que tem a hiperatividade e a impulsividade como predominantes, ela tem então o TDAH do tipo hiperativo impulsivo, com predominância na hiperatividade e impulsividade. Certo? Ficou claro isso? Comenta aqui pra mim, sim, claro, muito claro. Comenta aí, claro ou não ficou claro. Porque se não ficou claro, eu vou repetir e vou colocar uma música enquanto vocês respondem aí pra mim. É importante que fique muito claro. Eu quero que vocês tenham clareza a respeito do diagnóstico de TDAH. Vocês precisam ter clareza, entendeu? Olha lá. Sim, muito claro, cristalino. Mari, muito obrigada. Cristalino é ótimo, é muito melhor do que claro, né? Cristalino, ó. Já imaginei o quê? Aquela cachoeira, toda aquele cristalina, aquele mar cristalino, ó. Gostei. Cristalino significa que falei claríssimo. Ótimo. Muito bem. Ó, peraí que eu dei uma empolgada aqui com a música. Vamos lá, vamos continuar aqui. Se ficou muito claro, fico feliz. Vamos dar continuidade. Bora? Vamos lá. Uma coisa que é muito importante ressaltar aqui, né, nesse slide mesmo, antes de eu passar para o próximo, pensar na situação atual do paciente é pensar que, gente, TDAH significa igual a problema. Não existe uma criança com TDAH que não tem prejuízos, que não apresenta nenhum problema. Não existe isso, não existe. Ai, Paula, mas o meu
rua. Mas ele vai bem na escola, ele não tem problema com os amigos, nem com a família, nem com nada. Opa, peraí que deu um problema aqui. Desculpa, gente. Então, meu filho, ele tem a desatenção, ele vive no mundo da lua, mas ele vai super bem. Tá de boa, tá tranquilo, não tem nenhum problema. Vai bem na escola, tem amigos, respeita as regras. É claro, criança, às vezes, né, dá lá umas emburradas, é um pouco desobediente, mas assim, são coisas que eu consigo administrar. Então, muito provavelmente, essa criança que eu estou exemplificando aqui não tem TDAH. Porque TDAH significa problema. Todo mundo que tem TDAH tem um monte de problemas para administrar. Tem imensos prejuízos. Então, olha aqui, só para ressaltar. Obrigatoriamente a criança vai apresentar os sintomas e vai apresentar prejuízos. Não existe criança com TDAH que não tem prejuízos. Prejuízos escolares, prejuízos na autoestima, prejuízos nas relações sociais. Isso não existe, tá bom? Então, se você tá com a hipótese diagnóstica, eu acho que meu filho tem TDAH, mas assim, meu filho não tem nenhum problema, não vejo, não tem reclamação de nada, de nenhum lugar, vai bem, claro, não gosta muito de estudar, mas assim, a gente dá conta, muito provavelmente o seu filho não tem TDAH, porque TDAH vai ocasionar imensos prejuízos, principalmente quando não tratado, tá? Então, só para deixar muito claro aqui. O que é então a história pregressa? Então lembra que eu falei que a história pregressa também é uma prioridade no diagnóstico clínico? Nós precisamos obter informações sobre toda a história da vida da criança. Então, quando eu atendo pais aqui no meu consultório, quando um pai ou uma mãe me procura para fazer uma avaliação neuropsicológica, que é a avaliação que eu faço, eu primeiro, antes de ver a criança, antes de avaliar a criança, eu converso com os pais. E nessa conversa, a gente tem um papo desde a gestação. Como é que foi a gestação? Aliás, é um papo que vem antes ainda, né? Como é que é a vida dos pais, como os pais se conheceram, como é que foi a decisão de engravidar, foi uma decisão, não foi? Como é que foi a decisão de ter um filho, foi uma decisão, não foi? Essa criança é um filho biológico, é um filho adotivo? Como que foi toda essa história? Como é que vocês chegaram até aqui? Como foi a vida dessa criança na infância, na primeira infância, quando essa criança era bebê, como ele se desenvolveu, ele andou, com quantos meses ele engatinhou, ele não engatinhou, com quantos anos ele andou, ele chupou chupeta, ele mamou na mamadeira, ele foi amamentado, ele come, como é que ele dorme bem, ele não dorme bem, ele tem seletividade alimentar, ele não tem, como é que é a história de vida da família, existe algum histórico de doenças importantes que precisam ser relatados. Eu vou investigando a história de vida desta criança, incluindo a história de vida dos pais. Por quê? O TDAH, ele é um transtorno que tem como causa principal a genética. 70% das crianças que tem TDAH tem o pai ou a mãe com TDAH também. Você sabia dessa informação? Você sabia que 70% das crianças, 70% das crianças com TDAH tem o pai ou a mãe com TDAH também? Você sabia? Comenta aqui pra mim, sim ou não? Quem sabe, comenta sim. Quem não sabia, comenta não. Porque esse é um dado importante. Sabe o que acontece? Não é incomum, aliás, isso é muito comum. Muitos pais recebem um diagnóstico de TDAH na consulta do filho. Porque quando você vai investigando essa história pregressa do filho, da criança, você vai chegando e você vai entendendo que, a mãe ou o pai se vê muito no filho. Quando aquela mãe era criança, ela também apresentava muitos prejuízos. Quando o pai era criança, também apresentava muitos prejuízos escolares. E aí esses pais começam a entender que esses prejuízos têm nome, têm fundamento. Olha só, as opiniões estão divididas aqui, ó. Carla não sabia, Gomes sabia, Linearamos sabia,
Eu adoro os nomes do Instagram, né, gente? Que a gente, às vezes é tudo junto, não dá pra ler. Vanessa sabia, a Ana Flávia não sabia, Vanessa sim. Pois é, ó. Carol, eu recebi o meu diagnóstico na consulta do meu filho. Tá vendo? Olha só o que aconteceu com a Carol. É isso que acontece com muitas mães, com muitos pais. Eles recebem o próprio diagnóstico quando levam o filho na consulta. Aí o profissional tá lá investigando a vida do filho, comenta sobre essa causa genética e aí diz, olha, tudo que você tá me falando aí, se você também apresentava esses prejuízos, se você também tinha dificuldades escolares, se você também se vê no seu filho, muito provavelmente você tem TDAH. Olha só o que a Gomes está dizendo aqui, ó. Descobri nas suas lives. Descobriu que a causa do TDAH pode ser genética. É isso, porque as lives que eu faço têm esse objetivo mesmo, viu? De compartilhar conhecimento, informação. A Priscila também está dizendo que descobriu através das minhas lives, dos meus conteúdos. Muito bem. É isso, gente. Quanto mais clareza vocês têm de tudo isso que envolve, de todas as informações que estão em torno do TDAH, melhor para você e principalmente para o seu filho. Então, muitos pais, eles acham que são burros, incompetentes, incapazes, desenvolveram muitas crenças negativas ao longo de uma vida inteira. Por quê? Porque não tiveram a oportunidade de receber um diagnóstico. Então, investigar a história pregressa da criança é muito importante, muito importante. E nos leva, nos conduz, né, conduz o profissional à história da vida dos pais, tá? Então, essa investigação, ela precisa ser prioridade no diagnóstico clínico. Eu costumo dizer o seguinte: fazer diagnóstico de TDAH é como montar um quebra-cabeça. A gente vai colocando algumas peças. E a maioria das peças que nós, profissionais, recebemos, vem dos pais. Numa primeira conversa, os pais e toda a informação que os pais passam para o profissional é de extrema importância. É fundamental. Por quê, gente? Porque através dessas informações, a gente vai levantando então algumas hipóteses e nós vamos confirmando essas hipóteses. A anamnese, que é essa história pregressa, né, que faz parte, né, a história pregressa faz parte da anamnese, que é geralmente essa entrevista que eu mencionei no início da live, que é essa conversa entre profissional e pais. Esta anamnese, esse momento inicial, é o momento mais importante do diagnóstico clínico. É o momento mais importante. Você é a pessoa que mais sabe sobre o seu filho ou sobre a sua filha deste mundo. Ninguém mais. Nenhum profissional sabe mais do que você. Então, todas as informações que você passa para o profissional têm uma importância absoluta. É inquestionável. Tudo que você traz enquanto observação, enquanto informação, enquanto percepção, enquanto sentimento. Poxa, Paula, eu sinto que não tá legal, não tem alguma coisa de errado acontecendo. Isso é extremamente importante. Então, quem direciona o trabalho dos profissionais que fazem diagnóstico são vocês, pais, tá? Não é o livro, não é o manual de diagnóstico. Claro que tudo isso vai respaldar o trabalho do profissional, mas são as informações que vocês, pais, trazem, são essas informações que fazem toda a diferença, porque vocês são os especialistas. Vocês são os especialistas dos filhos de vocês, tá? E um outro ponto que também deve ser olhado como prioridade no diagnóstico clínico é meios de melhorar os sintomas do TDAH. A gente precisa entender quais são as maneiras possíveis de melhorar os sintomas que a criança apresenta. Medicação
terapias, apoio psicopedagógico. Vou explicar uma coisinha para vocês. Uma criança que tem TDAH, que toma uma medicação, é esperado que essa criança melhore, apresente uma melhora significativa no controle dos sintomas. E aí, relembrando quais são os sintomas do TDAH, eu vou até abrir aqui os comentários para vocês, para ver se vocês estão afiados. Quais são os sintomas do TDAH? Coloca aí, vou até pôr uma musiquinha aqui enquanto você coloca. Estou procurando. Ah, meu Deus do céu, caiu aqui uma propaganda. Ah, por favor, o que é isso? Logo agora que eu tô aqui toda dançando. Aí. Agora voltou. Quais são os sintomas do TDAH? Coloca aí pra eu ver. Deixa eu ver se alguém já respondeu. Desatenção. Desatenção é um dos sintomas. E os outros? Hiperatividade. Boa, Carol. Desatenção, hiperatividade. Desatenção, hiperatividade. Olha lá. A Morgadolilian. Hiperatividade, desatenção e impulsividade. Boa, é isso. Esses são os sintomas do TDAH. Desatenção, hiperatividade e impulsividade. E aí, o que eu preciso dizer pra vocês, né? Eu tava falando da medicação. É esperado que uma criança que tem TDAH e que apresenta esses sintomas, desatenção, hiperatividade e impulsividade, é esperado que essa criança melhore significativamente. Que a medicação, ela vai agir no controle desses sintomas. Não é milagroso o negócio, entendeu? Você tem que entender isso, você tem que sacar isso logo. O lance não é milagroso, tomou, não é uma pílula da felicidade, a pílula mágica. Não é assim que funciona. A criança vai tomar a medicação e o cérebro vai dar uma organizada. Então, vai facilitar o aprendizado, vai diminuir essa agitação motor e mental, vai fazer com que a criança consiga pensar antes de agir, antes de falar. Então, diminui a impulsividade. E isso acontece em mais de 65% dos casos. Pode parecer pouco, mas, gente, esse número, esse índice para a psiquiatria é um índice extremamente expressivo. O TDAH, ele é o transtorno mais tratável da psiquiatria. É um dos transtornos mais estudáveis. Estudáveis é bom. Tratáveis, estudáveis. Eu quis rimar, entendeu? Então, o TDAH é um dos transtornos mais estudados do mundo psicológico, psiquiátrico, tá? E isso é ótimo, porque quanto mais os cientistas se voltam para o TDAH, mais descobertas eles fazem, mais tratamentos eficazes nós temos, tá? E mais clareza sobre o que acontece com o cérebro da criança que tem TDAH. Então, 65% é um número muito expressivo no mundo médico, tá? Nenhum outro transtorno, nenhuma outra medicação tem um índice tão expressivo assim. Um tratamento, por exemplo, de depressão tem 101 tipos de medicação para depressão. Por quê? Porque muitas medicações funcionam para algumas pessoas e não funcionam para muitas outras. Então, existem muitos tipos de medicação para depressão, para ansiedade, porque este número ele é bem menor. Agora, o TDAH tem este número que é extremamente expressivo. Só que o que acontece? Só melhora, só tem controle dos sintomas a criança que tem o TDAH. Uma criança que não tem TDAH e que começa a tomar uma medicação para TDAH, um metilfenidato, então, Concerta, Ritalino, Venvance, não vai apresentar essa melhora significativa. Porque ela não tem TDAH.
E aí ela pode até ficar mais focada, ela pode ficar mais concentrada, mas ela vai ter muitos efeitos colaterais, pode ter efeito rebote. Então, a criança que tem TDAH, que tem essa desorganização no cérebro, quando toma medicação, o cérebro se encaixa. A criança que não tem TDAH, quando toma medicação, o cérebro tenta se encaixar, mas não se encaixa porque não tem as alterações que existem no TDAH. Compreende? Então, a medicação, quando a criança tem a hipótese diagnóstica de TDAH, começa a tomar a medicação e tem bons resultados, é quase que uma certeza que o diagnóstico está correto. Que a hipótese levantada pelo profissional está correta, porque a criança melhorou. Ela apresentou uma melhora significativa. Mas eu disse que 65% das crianças melhoram, né? As outras crianças, tem muitas crianças que têm efeitos colaterais, que têm efeito rebote, que não se dão bem, que não podem tomar a medicação por outros motivos de saúde, tá? Então tudo isso precisa ser avaliado pelo médico. A mesma coisa a terapia. A gente precisa entender como vai melhorar os sintomas para saber quais são os tratamentos. Desculpa, gente. Para saber quais são os tratamentos que essa criança vai fazer, vai realizar. Quais são os encaminhamentos? Essa criança vai fazer uma terapia com fono, uma terapia com psicólogo, vai fazer uma terapia com uma terapeuta ocupacional? Ela vai precisar de um apoio psicopedagógico? Então, tudo isso também deve ser priorizado no diagnóstico clínico. Não é só fazer o diagnóstico, levantar a hipótese diagnóstica e tá bom, muito que bem, beijo, tchau, vai ser feliz. Não! A gente precisa saber quais são os meios de melhorar os sintomas que a criança apresenta, para dar esse direcionamento para a família, para dar essa qualidade de vida para a criança. Porque o objetivo disso tudo é diminuir os prejuízos, não é mesmo? Eu não falei no começo que TDAH é igual a problemas? Então, toda criança que tem TDAH tem problemas. A gente precisa diminuir esses problemas, a gente precisa, se possível, zerar os problemas que essa criança apresenta por conta do TDAH. Então a gente precisa saber quais são os encaminhamentos possíveis, os tratamentos, as intervenções que essa criança vai realizar, tá? E aí, gente, eu quero falar um pouquinho agora sobre os exames complementares. Então, só para retomar aqui a live com vocês. Eu falei que o diagnóstico de TDAH é um diagnóstico clínico, não existem exames laboratoriais que façam um diagnóstico de TDAH, tá? Todos os exames que são realizados nas crianças são exames complementares, que confirmam um diagnóstico. Eu não falei que fazer um diagnóstico é como montar um quebra-cabeça? Então vocês pais procuram um profissional, conversam, fazem a anamnese, contam a história da vida do seu filho ou da sua filha. Então vocês estão oferecendo várias peças desse quebra-cabeça. Aí o profissional decide então pedir uma avaliação neuropsicológica. E junto com essa avaliação neuropsicológica vai vir várias peças do quebra-cabeça. Aí o profissional decide pedir um outro exame lá com a fono. E aí junto com esse exame vai vir outras peças desse quebra-cabeça, que vai confirmando. Mas muitas vezes o profissional ele já sabe qual é a imagem que vai ser formada. Ele já sabe, ele só precisa dessas pecinhas só para confirmar mesmo. Só para ele falar, agora eu tenho certeza, agora eu tô com a imagem completa aqui. Então, diagnóstico de TDAH é clínico. E o que a gente deve priorizar num diagnóstico clínico? Primeiro, a situação atual do paciente. Segundo, a história pregressa. Então, a anamnese, história de vida do paciente que chega à história de vida dos pais. Terceiro, a gente precisa priorizar os meios de melhorar os sintomas, tá? E agora eu quero falar sobre os exames complementares. Existem vários exames, eu trouxe aqui alguns exames, tá bom? O primeiro deles, que é a minha área, a onda que eu surfo, a praia que eu navego, o barco que eu velejo, a avaliação neuropsicológica, né? Então, para quem não sabe, eu sou psicóloga e neuropsicóloga e eu faço a avaliação neuropsicológica em crianças e adolescentes. E
O que significa essa avaliação neuropsicológica? Eu vou explicar de uma forma simples para que você possa entender. É como se nós tirássemos uma fotografia do cérebro da criança. Quando você tira uma fotografia, aí, sabe? Natal, né? Agora foi Natal, ou festa de família, ou um churrasco, um aniversário da sua família, ano novo, sei lá, qualquer evento aí, tira a foto e você tá lá. Quando passaram-se 10 anos, você vai pegar aquela foto, você não vai estar mais do mesmo jeito, certo? Você já vai ter mudado, seu cabelo vai estar diferente, pode ser que você tenha engordado, emagrecido, muito provavelmente você já está mais velha, né? Porque com o passar dos anos a gente fica mais velho, mas não significa que a gente fica mais feio ou mais bonito, né? Porque eu acho que as pessoas acabam ficando até mais interessantes, mais velhas, enfim, né? Mas esse é um outro papo para um outro momento aqui. O que eu quero dizer? Que a avaliação neuropsicológica é uma fotografia daquele momento. A avaliação neuropsicológica não é algo pronto e acabado, é isso, pronto, acabou. Não, é uma fotografia do cérebro da criança daquele momento, daquela fase de vida da criança. Então, na avaliação, o que a gente vai investigar? A gente vai investigar todas as funções cognitivas. Atenção, memória, raciocínio, funções executivas, capacidade de aprendizagem da criança. Vamos investigar a compreensão verbal, a organização perceptual, velocidade de processamento. Vamos investigar o QI da criança, que é a capacidade total, a capacidade global de inteligência. Então, tudo isso é investigado dentro da avaliação neuropsicológica. Como que essa avaliação é feita? Através de testes psicológicos. Então a gente faz atividades, que na verdade são testes, mas que mais parecem atividades, porque tem algumas que até parecem brincadeiras, e você vai vendo o desenvolvimento da criança. Aí você compara o resultado daquela criança com outras crianças da mesma idade. Existem estudos, tá? Que estão por trás desses testes. E aí a gente consegue comparar, olha, essa criança que tem 8 anos, ela deveria ter tido um desempenho X, mas ela não teve. Ela teve um desempenho Y, um desempenho abaixo do esperado para a idade dela. Então, este resultado, ele indica alguns prejuízos. Vamos pegar aí um teste de atenção. Poxa, nos testes atencionais, a criança, ela deveria ter um desempenho X, mas ela teve um desempenho Y. Então, ela tá com a atenção funcionando abaixo do esperado para a idade dela. Se ela tá com a atenção abaixo do esperado, se ela já tem a hipótese diagnóstica de TDAH, são informações que se casam. Porque a desatenção não é um sintoma do TDAH? Olha só, estamos confirmando uma hipótese diagnóstica aqui. Olha, tá casando as informações. Olha a pecinha do quebra-cabeça aqui. Outra coisa que é esperado na criança com TDAH, um prejuízo nas funções executivas. Aí você aplica os testes de funções executivas e a criança apresenta um prejuízo. E aí você tem mais um dado. Agora eu entendi. A criança que tem aqui tá com uma hipótese diagnóstica de TDAH e tem prejuízos nas funções executivas. Poxa, isso é um indicativo importante que pode confirmar essa hipótese diagnóstica. Deixa eu guardar essa informação aqui. Então você vai investigando, você vai fazendo uma avaliação global das funções cognitivas e você consegue traçar um perfil cognitivo. Você consegue entender como que é o funcionamento intelectual daquela criança. Só que, lembra que eu falei que é uma fotografia? É uma fotografia atual. Significa que, se eu fizer essa mesma avaliação daqui 1 ano, 2 anos, e se nesse período essa criança, ela for estimulada, se nesse período a criança fizer os tratamentos adequados, se nesse período a criança tiver um acompanhamento psicopedagógico, fizer as terapias adequadas, ela pode apresentar uma melhora significativa. Porque eu não disse que a nossa fotografia ela não é a mesma. Se você olhar uma fotografia de 10 anos atrás,
Pode ser que você se ache melhor agora. É o que acontece comigo. Eu me acho muito mais interessante agora, com 34 anos, do que quando eu tinha 24. Me acho muito mais bonita, muito mais interessante. Mas, por quê? Porque eu amadureci e as coisas foram numa crescente. O mesmo pode acontecer com a fotografia cerebral do seu filho. Então, quando você faz uma avaliação neuropsicológica e muitas crianças apresentam um QI abaixo da média, daí a mãe já fica desesperada, porque meu filho tem um QI abaixo da média. Isso não é um resultado definitivo. Se ele receber as estimulações certas, se ele for estimulado, esse QI ele pode melhorar. A gente não pode esquecer que o nosso cérebro ele é moldável, é como uma massinha de modelar. E a gente molda o nosso cérebro através das nossas experiências. Então, se o seu filho é uma criança, o cérebro dele está querendo ser moldado. Ele está gritando por estimulação. O que é ótimo, porque se você estimula adequadamente, você vai moldar o cérebro do seu filho e você vai mudar essa fotografia. Percebe? Ficou claro essa questão da avaliação neuropsicológica? Coloca aqui nos comentários, sim ou não. Aí muitas pessoas falam o seguinte, gente, eu tô morrendo de calor. Misericórdia, que eu vou ter que ligar o ar-condicionado aqui, peraí. Onde tá o controle? A faxineira veio aqui, não sei onde ela pôs. Achei. Eu tô suando bigode aqui, gente. Pera aí um minuto. Enquanto vocês... Aí. Ficou claro essa questão da avaliação neuropsicológica? Sim? Ótimo! Maravilhoso. Isso aí. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. O que acontece? Muitas pessoas falam assim, nossa, mas meu filho não fez avaliação neuropsicológica e tem um diagnóstico. Tudo bem? Tudo bem. Porque não tem necessidade, não é obrigatório fazer uma avaliação neuropsicológica para fechar diagnóstico de TDAH. Mas é muito bom. É muito bom até para você comparar depois o desenvolvimento do seu filho. Se você tem possibilidade de fazer uma avaliação com 8, depois você faz com 10, por exemplo, você vê o quanto o seu filho melhorou, onde ainda precisa de cuidado, de atenção. Então é muito bom ter esses dados, tá? Muito bom mesmo. Então não é obrigatório, mas é um exame que complementa a avaliação, o diagnóstico clínico. E não só complementa o diagnóstico, mas direciona o tratamento. Quando a gente sabe quais são os prejuízos que a criança apresenta, a gente consegue fazer encaminhamentos mais precisos, tá? Então, não, essa criança precisa urgentemente de uma terapeuta ocupacional, porque tem uma dificuldade na coordenação motora fina, porque ainda tem uma dificuldade muito grande na organização perceptual. Então, tudo isso direciona os encaminhamentos. Então, é muito bom, tá bom? Um outro exame que é comum também é o PAC, que é o exame, o processamento auditivo central. Eu não vou entrar em muitos detalhes, porque diferente da avaliação neuropsicológica, esta não é a onda que eu surfo, tá? A avaliação neuropsicológica eu surfo. No PAC eu não surfo, por quê? Porque o processamento auditivo central é uma área da fonoaudiologia. E eu sou psicóloga, neuropsicóloga. Mas o que significa? Em termos muitíssimo básicos, se tiver alguma fono aí me ouvindo, peço desculpa por alguma bobagem, já vou me adiantar, tá? Vou falar de uma maneira muito simples, porque, como eu disse, não é meu lugar de fala, não é a minha área, então eu não posso falar besteira. Mas o processamento auditivo central é uma avaliação de todos os processos, tá? Que envolvem essa questão que correlaciona as funções cognitivas, então atenção, memória, funções executivas, mas correlaciona a audição. Então, como que o seu cérebro está levando tudo aquilo que você ouve, todos os estímulos auditivos, como que isso está chegando no seu cérebro. Tem crianças que têm algumas interferências, então esse processo da escuta até o cérebro interpretar isso, às vezes tem algumas falhas, algumas interferências que influenciam, que impactam diretamente na atenção, na concentração.
Então tem muitas crianças com TDAH que também têm uma alteração no PAC, no processamento auditivo central. E aí são intervenções diferentes que precisam ser olhadas de maneiras diferentes. Porque se você sabe que o seu filho tem também uma alteração no PAC, então ele vai fazer um tratamento com uma fonoaudióloga, que é um tratamento geralmente em cabine, quer dizer, que pode ser melhorado. Que pode ser melhorado. Isso é tão bom, gente. Tudo que pode ser melhorado é tão bom, né? Bom, e aí existem os exames de imagens que também complementam o diagnóstico, né? Pode ser, dificilmente, tá? O médico vai pedir. Dificilmente. Mas pode acontecer do médico pedir uma ressonância, um eletroencefalograma, mas isso é mais raro de acontecer. E existem alguns exames clínicos também, né? Aí o médico vai pedir um exame cardiológico, um exame de sangue, mas por quê? Porque ele quer ver as condições gerais de saúde da criança, para ver se tá tudo bem, se é seguro entrar com uma medicação. Gente, nenhum médico quer mal à criança, né? Então, todos esses exames, eles servem para dar mais segurança para o paciente e para a família, obviamente, né? Para que os pais se sintam mais seguros. Bom, e finalmente, quem é que faz o diagnóstico de TDAH? As áreas que mais conhecem sobre o TDAH é a psicologia, a neuropediatria e a psiquiatria. Ai, Paula, mas quem fez o diagnóstico do meu filho foi o pediatra. Tudo bem, se ele tiver uma expertise em fazer esse diagnóstico, não tem nada de errado nisso. Mas as áreas que mais conhecem são essas áreas: psicologia, neuropediatria e a psiquiatria. Então, se você tem dúvidas, se você tá bem no comecinho ainda, se você tá só identificando alguns prejuízos, alguns problemas, é importante que você procure um desses profissionais. Agora, se você já procurou, se você já tá no caminho andando aí, se você já tá no processo diagnóstico, você precisa ter paciência. Fazer diagnóstico de TDAH não é fácil, por quê? Porque é clínico, depende de uma avaliação ali do profissional, depende da história do paciente. Às vezes, a criança é muito pequena. Então, você não vai fechar um diagnóstico em crianças muito pequenas, por quê? Porque o cérebro está em desenvolvimento. Então, é difícil de saber o que é transtorno e o que faz parte do desenvolvimento daquela criança. Eu não falei que toda criança, as crianças são diferentes e cada criança tem as suas necessidades específicas, únicas. Então a gente precisa se atentar a isso, tá? A essas necessidades específicas da criança. E entender que a criança ela está em desenvolvimento. Se o médico não fechou o diagnóstico ainda, não fique desesperado. E também não fique sentada no sofá da tua casa esperando o diagnóstico. Tem muita coisa que precisa ser feita, tá? Mesmo sem um diagnóstico. Por quê? Porque os prejuízos estão aí. Às vezes a criança não tem um diagnóstico, mas tem uma dificuldade na aprendizagem, mas tem uma dificuldade no relacionamento com os colegas, com a família. Então tudo isso precisa ser olhado com muita atenção. Não é porque você não tem um diagnóstico que você não vai correr atrás de olhar e de cuidar dos prejuízos, tá? Então, e também não é porque você tem um diagnóstico que você vai ficar desesperado procurando todos os profissionais do mundo pra buscar um diagnóstico. Calma, às vezes o seu filho é pequeno, ele tá em desenvolvimento, às vezes o médico não tem certeza, ele tá observando, ele tá avaliando, ele está acompanhando. Então a gente precisa ter esta clareza. Certo, meus queridos e queridas aprendizes da Tia Paula! Eu adoro que vocês são pais engajados, que vêm aqui nas minhas lives, que fazem perguntas, que querem saber, que querem entender melhor. Isso é muito, muito importante, porque o seu desejo de aprender é o que vai de fato... Deixa eu aqui voltar em tela grande aqui. O seu desejo de aprender é o que vai de fato mudar o rumo das coisas. Vai dar direcionamento ao seu filho. Você pode levar o seu filho nos melhores profissionais do mundo. Nos melhores profissionais do mundo. Mas se você não estiver engajada, se você não estiver engajado, você não vai sair do lugar. Entende? Por quê? Porque você está com o seu filho o tempo todo.
Então é você que precisa ter o conhecimento de tudo isso que está acontecendo. Vou responder aqui a pergunta da Lilian. Qual a melhor idade para fazer diagnóstico? Então, não existe a melhor idade, mas existe a idade mais comum, tá? Quando a gente fala de uma criança, como eu disse, a gente está falando de uma criança em desenvolvimento, de um cérebro que está em desenvolvimento. Então, crianças de 3 anos têm um cérebro menos desenvolvido do que crianças de 6 anos, 7 anos. Vocês sabem o porquê que uma criança de 6 anos entra no primeiro ano e não uma criança de 4? Isso acontece por conta da maturação cerebral. Hoje se sabe que crianças de 6 anos são capazes de serem alfabetizadas, porque elas já têm condições neurológicas para isso, certo? Então, quando a gente pensa na maturação cerebral, a gente entende que crianças de 6, 7 anos já têm alguma condição de regular os próprios comportamentos. Então, a criança de 6 anos, ela já é mais capaz de ter uma atenção, de se concentrar, de controlar os seus impulsos, quando comparado a uma criança de 3, 4 anos. Por isso, é mais fácil e mais comum fazer diagnóstico em crianças de 6, 7 anos do que em crianças de 3 e 4 anos, tá? Por conta dessa maturação cerebral, desse desenvolvimento. Porém, existem crianças de 3, 4 anos que têm os sintomas muito potencializados, fora da curva, assim, e que causa muito prejuízo. Aí o médico, ele muitas vezes já decide fazer uma intervenção, porque se o médico não faz uma intervenção, essa criança vai colecionar prejuízos e vai chegar com 6 anos com tantos prejuízos, com tantas dificuldades, com tantos problemas, que fica mais difícil. Então, quanto mais grave o TDAH, mais fácil de fazer diagnóstico, porque daí a criança tem sintomas muito claros, muito bem definidos e os prejuízos também, tá? Mas é mais comum fazer diagnóstico por volta dos 6, 7 anos. Essa é uma pergunta importante. Gente, muitíssimo obrigada. Eu sugiro fortemente que você compartilhe esta live com outras pessoas. Por quê? Vou explicar. Quanto mais pessoas tiverem conhecimento e souberem identificar os sintomas e como é que se faz diagnóstico de TDAH, melhor. Porque a chance do seu filho sofrer um preconceito, sofrer uma discriminação, sofrer um julgamento diminui. Então, compartilhe esta live com os seus familiares, com a escola do seu filho, com os professores, com o diretor, diretora, coordenador. Compartilhe essa live no seu Instagram, no seu Facebook, onde você quiser, nos grupos de WhatsApp, certo? Não deixe de compartilhar esta informação, porque é muito preciosa. Isso eleva a nossa consciência, né? Isso faz com que a gente enxergue com mais clareza tudo que está à nossa volta. Às vezes a gente, fica perdido. Você, muitas vezes, fica perdido sem saber o que fazer. Mas por quê? Porque você não tem consciência daquilo que você está vivendo. Porque você não tem clareza. E aí, de repente, você percebe que, poxa, nem é tão difícil assim, nem é tão... Nossa, complicado. É possível, eu consigo entender. Então, eu espero que você saia dessa live com esta clareza, com esta luz um pouquinho mais iluminada aí na sua vida, tá bem? Um grande beijo, meus amores, meus queridos e queridas aprendizes. Até a próxima!